Imagine que você esteja viajando de ônibus e aí você olha lá pela janelinha e nota que aquelas plaquinhas de quilometragem vão aumentando com o tempo. E num determinado momento você nota que você está passando exatamente pela plaquinha quilômetro 50, ok? Agora, suponha o seguinte, que esse motorista aí do ônibus esteja caminhando a 80 km por hora de forma constante, tá? Então, numa média, ele mantém essa velocidade escalar constante. Uma hora depois, por qual quilômetro que você está passando? Hein? Se ele está a 80 km por hora, em uma hora ele vai deslocar 80 km. Se você estava no quilômetro 50, 80 mais 50, quanto que dá? 130. É isso aí. Agora, note o seguinte, você consegue fazer isso daí de cabeça, não é mesmo? E para qualquer tempo, se ele mantiver essa velocidade constante, você é capaz de descobrir aonde esse ônibus vai se encontrar. Então, por exemplo, suponha que eu pergunte aí para você, aonde que esse ônibus vai se encontrar depois de 3 horas? Então, você está olhando lá pela janela, quilômetro 50, o ônibus caminha a 80 km por hora, 3 horas depois, onde que ele vai estar? Olha só para essa expressão aqui. S vai representar o lugar, a plaquinha, certo? Num primeiro momento, ele está no quilômetro 50. E aí o que acontece? Você vai somando de 80 em 80. Então vai ficar mais 80 vezes T. Nessa situação, se eu colocar 3 no lugar do T, vai ficar 3 vezes 8, 240. 3 vezes 8, 24. 240 mais 50 vai dar quanto? Vai dar 290. Então, depois de 3 horas, vai estar passando pelo quilômetro 290. Aqui tem uma coisa muito importante que eu quero falar. Teve uma época aí que muita gente dizia, pelo fato de ter calculadora, eu não preciso mais saber a tabuada de cor. Não é muito correto isso. Tudo bem, com a calculadora facilita. Acontece o seguinte, quando você vai aprender coisas mais complexas, é importante que você tenha, sim, na sua memória, alguns conceitos básicos. Então, por exemplo, como eu falei agora, o 8 vezes 3. Não é? É importante que você saiba que 8 vezes 3 é 3, mais 3, mais 3, mais 3, 8 vezes, não é isso? Agora, você tem que saber responder rapidamente. 8 vezes 3, 24. Como é 80? 240. Se você, toda vez que tiver um problema mais complexo, tiver que ficar deduzindo a tabuada, sabe o que vai acontecer? Na hora que você começa a deduzir, você esquece todo o problema. Então, por isso que, quando você vai aprender alguma coisa mais complexa, é importante você ter no seu repertório algumas coisas memorizadas. No caso, a tabuada, tá? Então, se você não tem essa tabuada decorada, é importante, hein? Tem que decorar, ok? E aí facilita o entendimento de coisas mais complexas, principalmente na física, certo? Mas vamos continuar. Note que eu tenho aqui uma expressão, S igual a 50 mais 80t, e que através dessa expressão eu relaciono tempo, né, o quanto tempo passou e o lugar que eu vou me encontrar. Então, se eu tenho, por exemplo, um tempo qualquer, se eu pedir o tempo que eu quiser para você, você é capaz de me dizer o lugar que a pessoa se encontra. E vice-versa. Eu poderia ter perguntado assim para você, olha, eu quero saber em que instante que eu vou passar no quilômetro 290. Basta colocar o 290 aqui no espaço e aí você descobre o tempo. No caso, 3 horas. Não é isso? Então, depois de 3 horas, eu vou estar nessa posição 290. Então, olha só, toda vez que eu tiver um movimento em que a velocidade escalar é constante, a velocidade lá no velocímetro se mantém inalterada, eu posso usar essa expressão para eu descobrir onde a pessoa, o móvel, né, se encontra num certo tempo ou vice-versa. Então ficaria assim, S é igual S0, que é a posição inicial, aquela que você percebe no momento que você começa a estudar o movimento, aonde o móvel se encontra, mais a velocidade, que é de quanto em quanto ele anda, a rapidez com que ele se desloca, vezes o tempo. Agora vem a parte mais importante desse nosso raciocínio, desse nosso bate-papo.
É a pergunta, para que serve isso? Aí você vai falar assim, bom, na minha vida dificilmente eu vou entrar no ônibus e ficar olhando para as plaquinhas e contando o tempo. Eu concordo com você. Pode até ser que você não use nessa situação. Não precisa obrigatoriamente uma situação de uma estrada, um movimento com velocidade constante. Vamos supor que você trabalhe numa empresa que fabrica relógios, certo? Aí você olha num dia lá no estoque, tem lá 50 relógios. Vou usar até o mesmo número do exemplo que eu acabei de falar para vocês aí. Então você tem 50 relógios lá no estoque. E essa fábrica tem a capacidade de produzir 80 relógios por dia. Entendeu? Então suponha o seguinte, se eu perguntar assim para você, quantos relógios eu vou ter no estoque depois de 3 dias? É a mesma conta. Pois é, eu posso até usar a mesma expressão, né, o tal do sorvete, só que o S agora, em lugar de representar a posição, né, o espaço, as plaquinhas de quilometragem, pode representar o número de relógios. E assim eu posso pensar em infinitos exemplos de situações que acontecem de forma regular e você pode usar o mesmo raciocínio que a gente acabou de falar aí de movimento uniforme para prever quantos elementos eu vou ter no estoque, qual o deslocamento que eu vou fazer, quanto de dinheiro eu vou ter no final de uma aplicação, enfim. E é isso que você precisa entender. A física ela não fica só restrita à cinemática, ao deslocamento, mas é importante que você entenda o raciocínio disso e consiga transpor esse raciocínio para todas as situações da sua vida, certo? Então é isso aí. Gostou da dica? Beleza, até mais. Tchau.